né? E eu estava vendo lá na minha Bíblia de estudo, ela explica, ela diz que aquele Salmo 119, ele foi feito totalmente em louvor, em homenagem à lei de Deus. E ele foi feito em forma de acróstico. O que é um acróstico? Já ouviu falar? No caso, o Salmo 119, ele foi escrito com as 22 letras do alfabeto hebraico. E é interessante que ele é dividido em 22 partes de 8 versículos cada. E cada parte começa com uma letra do alfabeto, e cada parte tem 8 versículos, e cada versículo dos 8 versículos começa com aquela letra, no original, entendeu? Como foi traduzido para o português, a gente não tem preservado bem o acróstico, né? Mas no original foi escrito assim, entendeu? Ou seja, a pessoa que escreveu o Salmo 119, ela estava completamente dedicada, entendeu? A fazer um negócio perfeito para honrar a lei de Deus. Porque todos os versículos do Salmo 119 vai falando sobre isso, né? Se você segue a lei de Deus, se você segue o caminho apresentado pela lei de Deus, o resultado vai ser bênção. Melhor é meditar nos testemunhos da lei de Deus do que todas as riquezas. Tem um versículo lá que ele fala assim, né? Sobre a palavra de Deus. E vamos analisar exatamente aquilo que a gente leu aqui na lição. Eu vou abrir só mais outro versículo, mas a gente vai tomar como base a parábola, né, dos talentos. Porque diz assim que o Senhor se afastou, né, e deixou a riqueza com os seus servos, né? Eram 3 servos. A um deu 5, não é assim? A outro deu 3 e a outro deu 1. E agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Você acha que recebeu o quê? 1, 3 ou 5? O que é que você acha? Você acha que recebeu 1 talento, 3 ou 5? Ou foi 2? Era 1, 2 e 5, era? 1, 2 e 5, né? Você acha que recebeu 1 de Deus? Você recebeu 1, 2 ou 5? O que é que tu acha aí? Tem algumas pessoas que estão pensando, não recebi nenhum, né? Não é questão pessoal sua, dizer assim, eu acho que foi isso, não. É simplesmente você analisar a história. Quando você analisa a história, desde a época de Abraão, entendeu? Da Bíblia, até aqui, quais foram as pessoas que habitaram na terra e foram mais abençoadas? O que é que você acha? Eu vou citar um exemplo aqui para você ver, para você tirar as dúvidas, né? Eu estava até... Quem são esses aí? Quem é? Essa aí é a princesa Isabel e a família dela. A princesa Isabel, eu vou perguntar a vocês, é uma pessoa da elite ou uma pessoa da periferia? Não é elite, não é uma princesa? É? Ela foi uma princesa, não é assim? Agora eu quero perguntar a vocês aqui, né? Você observa, né? Essa foto aí, ela é parecida com todas as fotos que foram tiradas na época. Hoje em dia, quando a gente vai tirar uma foto, você vai observar que sempre tem uma pessoa sorrindo, né? Observe, tem alguém sorrindo aí? Por que não tem ninguém sorrindo? Quem sabe me dizer por que não tem ninguém sorrindo? Por que não tem ninguém sorrindo nessa foto? Por quê? Por quê? E por que... Será que eles estão tristes? Estavam tristes, né, na foto, será? Eu descobri o motivo. Sabe qual foi? Ó, Divan. Que não havia tratamento dentário naquela época. Nem para princesa, nem para príncipe. Já imaginou? É uma coisa que eu e você, pessoas que não somos príncipe nem princesa, temos aí no posto de saúde. Tá entendendo? Naquela época, era um príncipe, princesa. Mas os filhos dela, esses aqui, ó, morreram na casa dos 30 anos de idade. Por quê? Por que, Edivan, morreram tão jovens? Condições difíceis da vida. Condições difíceis. Para quem? Príncipes. Filhos de príncipes. Tinham vidas tão difíceis que morriam jovem. Era guerra, era conflito, entendeu? Ele estava envolvido no meio. Não existia. Você vai pesquisar, ó,
Enfermagem foi inventada há pouco tempo. Entendeu? Tratamento dentário foi inventado há pouco tempo. Medicina popular foi inventada há pouco tempo. O que é que acontece? Os netos deles, que eram filhos desses aqui, chegaram à casa dos 80 anos. Entendeu? Chegaram à casa dos 80 anos. E não são o quê? Não são príncipes mais, não são príncipes nem princesas. Chegaram, eles que eram príncipes. Esse aqui é o conde, né? Ela casou com esse conde. Morreu jovem também, na casa dos 40, 50 anos. Os filhos deles viveram até na casa dos 30, algum talvez conseguiu sobreviver um pouquinho mais. Mas os bisnetos deles foi que conseguiram chegar na casa dos 80. Por causa de quê? Das condições de vida que hoje são o quê? Muito melhores do que naquela época. Observe bem, irmãos. Nós aqui vivemos o mundo hoje, né, chegou à marca de 8 bilhões de habitantes, não foi? Você vai observar bem na história, o mundo nunca teve essa quantidade de gente. Por que tem tanta gente hoje no mundo? Por que tem tanta gente, André? Por causa das condições de vida que favoreceram, entendeu? Aí eu pergunto a vocês novamente, na história aqui, dos 3 homens, né? O que recebeu 1, o que recebeu 2, o que recebeu 5, nós somos qual? Nós somos que recebeu 5, porque nós somos os mais privilegiados. Nós temos acesso a coisas que os reis do passado não sabiam nem que poderia existir essas coisas. A princesa Isabel mesmo aqui, que apareceu nessa foto aqui, uma vez ela quis mandar uma mensagem urgente, né? Ela era a imperadora do Brasil na época, porque o pai dela saiu, né? E deixou ela. Ela foi, inclusive, foi aquela que assinou, né? A Lei Áurea que libertou os escravos. Era uma pessoa de autoridade. Mas teve um dia que ela queria mandar uma mensagem urgente para uma pessoa do Império que estava no Rio de Janeiro. Ela estava em São Paulo, queria mandar uma mensagem para o Rio de Janeiro. Qual foi o meio de transporte mais rápido que ela encontrou para mandar essa mensagem? Um cavalo. Passou 1 mês para chegar lá. Uma mensagem que eu e você hoje mandamos como? Demora quanto tempo para chegar uma mensagem sua de uma pessoa para os Estados Unidos? Não é? E ela era uma princesa. Não tinha acesso a isso. Eu e você temos. É o que eu estou perguntando a vocês aqui. É o que eu estou dizendo a vocês. Quem é mais privilegiado? Em toda a história do mundo. Me dê, por exemplo, essa tua Bíblia aqui, por favor. Quem são as pessoas na história do planeta Terra que tem isso aqui na mão? Do jeito que a gente tem aqui. Os apóstolos de Cristo tinham? Eles tinham? Não tinham. As pessoas na época de Lutero tinham? Tinham também não. As pessoas na época de Moisés tinham? Tinham também não. Eles tinham, irmãos, aqueles rolos, né? Até há pouco tempo acharam lá em Jerusalém, em Israel, acharam os rolos, né, que eles guardavam em potes de barro, não era assim? E cada rolo só cabia um pedaço do livro, né? Eu me lembro que quando eu estava estudando o 1º grau, né, Divan? Nas escolas passava aquele pessoal com aqueles Novo Testamentos pequenininho assim, né? Aí saía distribuindo assim, não era aí? Aquilo já era o quê? Já era algo inigualável na história. Nunca tinha acontecido aquilo. De você colocar o Novo Testamento inteiro na mão das pessoas. Na história, nunca aconteceu. Era. As pessoas que viviam na época de Lutero, as pessoas que viviam na época dos apóstolos, tudo que eles tinham, sabe o que era? Pedaços da Bíblia. E não era todos que tinham os pedaços da Bíblia. Não era todos. Eram alguns, entendeu? Privilegiados. Na Bíblia existe a história de um homem chamado Teófilo, que era um homem muito rico do Império Romano, né? Esse homem,
ele patrocinou a Lucas para escrever o Evangelho de Lucas e e o livro de Atos. Então, Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas, que levou o nome dele, e escreveu o livro de Atos, porque Teófilo patrocinou. Era um homem muito rico. Se não tivesse esse recurso, não tinha como ele escrever. E se você for ler o Evangelho de Lucas, se você for ler o livro de Atos, você pode observar que no começo, ele diz assim, eu estou fazendo do jeito que você está dizendo, Teófilo. Entendeu? Ele está dizendo, eu estou escrevendo aqui a história para que você entenda, Teófilo, colocando o nome dele. Dizendo que estava escrevendo de acordo com a encomenda que Teófilo tinha feito. Ou seja, era extremamente difícil, inacessível e caro naquela época. Hoje é? Não. Não é mais. A Bíblia, você observa, né? Dê essa Bíblia, por favor. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que as pessoas pagam quanto para quando se batiza na igreja para ter essa Bíblia? Hein? Paga nada. Você pode pensar assim, é uma coisa simples, mas raciocine bem. Nunca ocorreu isso na história. Alguém ter a palavra de Deus na sua mão de forma tão simples, tão acessível, entendeu? E tão completa. Nunca se viu isso. Né? Eu vou fazer mais uma vez a pergunta para vocês aqui. Você acha que você é o que recebeu um talento? É o que recebeu 2 ou o que recebeu 5? Ficou claro agora? Acho que você recebeu muito mais do que esses 5 talentos. Essa primeira parte aí, ela é muito boa. É muito fácil, né? É bom quando a gente é favorecido, né? Assim? A gente tem palavra de Deus fácil, né, na mão. A gente tem o quê? Tratamento dentário. A gente tem roupas. Eu estava vendo a história lá em casa de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi o 16º presidente americano, né? E disse que ele era tão pobre, que disse que dos 12 anos até os 19 ele só tinha uma calça. Aí diz que ele começou a crescer, a calça começou a encostar no joelho aqui, né? O abanhado da calça começou a chegar perto do joelho. E disse que ele, quando começou a se candidatar para os cargos políticos, né? Ele estava com aquela calça. O pessoal olhava assim, isso aqui é um short ou é uma calça? A história dele fala isso, né? Era extremamente pobre. A noiva que ele arrumou, a noiva que Abraham Lincoln arrumou, ela morreu com 27 anos de idade. Se eu não me engano, foi de uma doença dessas aí, que não tinha cura. Tuberculose, não era? Paralisia, alguma coisa assim. Eram doenças que hoje em dia você não escuta mais nem falar, né? Eu ouvi falar que alguém morreu de tuberculose. Naquela época, era um atrás do outro. Né? E eram pessoas, pessoas da alta elite, candidatos. Aqui no Brasil tiveram, até hoje se escuta falar, talvez você já tenha ouvido falar na sua vida, né? Desse nome que eu vou dizer aqui. Por exemplo, Castro Alves. Já ouviu falar? Castro Alves. Quem era Castro Alves? Álvares de Azevedo. Quem era Álvares de Azevedo? Eram poetas do tempo do começo da República do Brasil, né? E eram homens extremamente inteligentes, homens extremamente sábios, entendeu? E homens da elite da educação no Brasil. Morreram tudo na casa dos 20 para 30 anos de idade. Já pensou? Mesmo sendo parte da elite, eles eram homens vulneráveis às condições que havia na sua época. Escassez de recursos, escassez de meios, escassez de saúde, doenças. Aqui na Paraíba tinha um poeta chamado Augusto dos Anjos. Já ouviu falar? Augusto dos Anjos. É conhecido esse poeta, né? Morreu também. Pode pesquisar. Jovem. Morreu jovem. Deixou uma riqueza vastíssima de escritos, né? De livros, poesias. No entanto, morreu devido às condições precárias da sua época. Algo que eu e você não sabemos o que é. Ou seja, a gente muitas vezes tem dificuldade na nossa vida aqui, né?
Mas pode começar a pensar nisso, você vai perceber que a vida que você tem hoje é muito melhor do que a que os reis tinham no passado. Muito melhor do que a que os reis tinham no passado. A vida que nós temos acesso hoje. Nós somos altamente privilegiados, favorecidos. Eu estava pesquisando sobre isso e eu descobri qual é a origem disso, né? Por que as coisas melhoraram tanto, né? No mundo, assim. Porque da época de Jesus, é interessante, da época de Jesus até a época moderna, né? O mundo nunca passou de 500 milhões de habitantes. Era 500 milhões, 600 milhões, 400 milhões, ficava ali, né? Séculos após séculos entrando e nunca passava desse tanto. De repente, quando começou a era moderna, de um século para outro, o mundo dobrava de habitantes. Tinha 1 bilhão, depois passou para 3 bilhões, depois passou para 4 bilhões. Simplesmente de uma década para outra. E fui pesquisar e descobri a causa. Sabe o que foi isso, irmãos? Foi um negócio chamado... Olha, a Idade Média, ela é conhecida na história como a Idade das Trevas. Por que é conhecido como Idade das Trevas? O que significa trevas na Bíblia? Trevas significa, sabe o quê? Falta de conhecimento, ignorância. Trevas significa isso. Entendeu? A pessoa, você observa que o Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a pessoa que não tem luz, a pessoa que não tem conhecimento, ela está nas trevas. Por isso que a Idade Média era chamada a Idade das Trevas. Por quê? As pessoas não tinham acesso a conhecimento. Até que surgiu, por volta do ano 1500, alguma coisa, um homem chamado Gutenberg. Gutenberg inventou uma máquina de copiar. Uma máquina de imprimir. E aquilo foi um fenômeno. Quiseram matar Gutenberg. Que disseram que ele era um feiticeiro, era um bruxo. Mas aí, ele colocou a máquina para funcionar. E isso daí foi o que produziu o quê? A transformação no mundo. Você está entendendo? Quando veio a imprensa, e junto com a imprensa veio um negócio chamado Reforma Protestante. Qual era, é interessante isso, qual era uma das principais frentes da Reforma Protestante? Sabe qual era? Escolas, instrução, ensinar as pessoas. Entenda bem, Idade das Trevas representava o quê? Falta de conhecimento. Quando começou, chegou a imprensa e chegou a Reforma Protestante, e a Reforma Protestante veio fundar escolas. Uma das escolas, acho que não for a maior, é uma das mais conceituadas, né, do mundo, chama-se a Universidade de Harvard. Você escuta falar assim, né? Fulano se formou em Harvard, não é assim? Sabe quem fundou a escola de Harvard? Foram os protestantes. Era uma escola que ensinava a Bíblia no começo. Já pensou? E aquilo foi o começo, né? Que veio inundando o mundo de luz. Automaticamente, quando o mundo se inundou de luz, conhecimento, aí começaram a melhorar o quê? As condições de vida. E aí as pessoas começaram a viver mais. E tudo isso é fruto de quê? Da imprensa associado com a Reforma Protestante. E fez com que eu e você, que vivemos nessa época aqui, né? Sejamos abençoados com recursos que pessoas nenhuma na história tiveram. Nós somos grandemente privilegiados. Nós somos aquela pessoa que recebeu os 5 talentos. Só que como eu estava falando para vocês aqui, como eu estava falando, explicando para vocês, não termina aí. Vamos para a segunda parte agora, né? Está em Lucas capítulo 12, abra aí. O primeiro verso que a gente vai ler é Lucas 12, verso 46. Olha só o que está escrito aí em Lucas 47, 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais
lhe pedirão. Observe, nós somos os mais abençoados. Nós somos os mais privilegiados. Automaticamente nós seremos os mais cobrados. Entendeu? No dia do juízo, eu gosto muito de usar essa alegoria, né? Eu gosto muito de usar essa alegoria. Imagina aí, você chegar no dia do juízo, me dê tua Bíblia de novo aí. Você chega no dia do juízo, olha, aqui está o anjo, né? Aí você chega aqui de frente. Você chega aqui de frente, aí o anjo diz assim, chega para você. Não, isso aqui estava escrito na Bíblia. Aí você diz assim, não, mas eu não li a Bíblia. Aí o anjo vai e pergunta assim, por que você não leu a Bíblia? Aí você vai dizer o quê? Você pode responder o quê? Não, porque eu não sabia ler. Será que vai colar? Hein? Não, porque eu não tive tempo. Olha, preste atenção. Uma pessoa da época de Lutero ou da época dos apóstolos, que o anjo perguntar para ela assim, por que você não leu a Bíblia? Ela vai ter argumento? Sim ou não? Hein? Vai. Uma pessoa da época de Lutero, uma pessoa da época dos apóstolos, que o anjo perguntar para ela assim, por que você não leu a Bíblia? Ela vai dizer o quê? Porque não tinha. Vai colar ou não? Vai. Mas se ele perguntar para mim e para você, o que é que a gente pode dizer? O que é que a gente pode dizer? Isso aqui é apenas um exemplo, está entendendo? Do que a gente é responsável. A gente é cobrado. Na proporção do que a gente recebe. Nós estamos sendo a geração mais favorecida de toda a história da Terra. A geração que tem acesso a coisas que pessoa nenhuma teve. Automaticamente, Deus vai pedir conta naquela proporção a nós. Você está entendendo? É interessante que a geração que a gente vive, ela possibilita exatamente os extremos. Você tem acesso a todo o conhecimento que Deus oferece na sua palavra e automaticamente você tem acesso a todo tipo de pecado que você nunca teria acesso de outra forma. Eu me lembro que quando eu era há pouco tempo atrás, né? Quando eu era criança, às vezes, uma vez ou outra, a gente via uma revista de mulher pelada que as pessoas traziam, né? Aí dizia, isso aqui, esconda ali debaixo do colchão. Era esse tipo de coisa, né? Era um negócio velado. Era um negócio secreto. Não é assim? Hoje é assim ainda? Não é mais. Hoje você vê as crianças com o celular na mão, vendo. E as revistas, muitas vezes, elas só tinham, às vezes, uma mulher, aquela revista Playboy, né? Era uma mulher pousando alguma coisa. Hoje em dia, os celulares, eles têm as piores, né, perversões que existem no mundo imoral, né, assim? E no acesso de pessoas que não têm as mínimas condições de lidar com aquilo. Ou seja, o nosso mundo, ele tem isso, né? De um lado, você tem acesso a tudo que é bom. Eu tenho aqui no meu tablet 30 Bíblias diferentes, eu tenho aqui 80 livros de Ellen White, eu tenho aqui comentários bíblicos explicando os versículos, tudo na palma da minha mão. Ao mesmo tempo também, se eu quiser, eu vou encontrar aqui tudo que tem de imoralidade no mundo todo. Que pessoas na Terra tinham essa facilidade? Não tinham. Ou seja, aquela frase que diz assim, né? Grandes privilégios implicam em grandes responsabilidades. É uma frase que resume a nossa vida, né? Grandes privilégios implicam em grandes responsabilidades. Nós devemos, olha, já que nós temos essa facilidade, né? Quando você tem uma Bíblia, eu comecei a estudar a Bíblia, minha Bíblia é pequenininha, simplesinha, e você chegava num ponto que você dizia, puxa vida, eu não entendi isso aqui, e agora? O que é que eu faço? Tem que procurar fulano, tem que falar com cicrano. Ele vai explicar. Ah, mas ele não está aqui, viajou para São Paulo, e agora? Não tem como. Você fica sem entender. Hoje em dia, você abre um versículo bíblico, não entendi. Digita no Google,
Entendeu? E lá aparece vídeo no YouTube, aparece artigos em sites, aparece áudios que as pessoas explicam aquilo sem nenhuma dificuldade para você. Tem um texto da irmã White que ela fala que o tempo do fim é uma época privilegiada por Deus, porque Deus ele fez isso exatamente para que o conflito final, né, ele chegue ao seu desfecho no seu extremo, entendeu? Nos seus exatos termos. A irmã White ela diz assim, não sei se é no grande conflito ou no desejado das nações, ela diz assim: todo caráter será plenamente desenvolvido. Todo caráter será plenamente desenvolvido. Observe, se você estiver desenvolvendo o caráter de acordo com a semelhança de Deus, o que é que vai acontecer? No tempo que a gente vive, ele será plenamente desenvolvido. Mas se por acaso você não estiver associado com as coisas de Deus e estiver dando lugar às coisas erradas, aquilo também vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu caráter seja plenamente desenvolvido para o mal. Observe que ponto solene e marcante, né, da história nós vivemos. E que aquela ordem de Jesus nunca se tornou tão real hoje, né, que ele diz assim, vigiai. Não é assim? Não aparece diversas vezes no Evangelho Jesus dizendo assim, né? Vigiai. Hoje, mais do que nunca, nós devemos vigiar a nós mesmos, né? Vigiar nossos passos, vigiar o que a gente vê, vigiar o que a gente assiste, vigiar o que a gente consome, porque essas coisas estarão nos levando ao máximo, entendeu? Seja das coisas boas ou seja das coisas ruins. Antigamente você via uma pessoa se envolvendo com coisa errada ali, né? E a pessoa, por exemplo, ela é viciada em jogo. E ela passava a vida toda viciada só naquele jogo. Hoje em dia não é mais assim. Porque na hora que ele começa a se viciar no jogo, ali já aparece um jogo pior. Entendeu? E já começa a aparecer outra coisa pior. E a pessoa não dura mais o tempo que tinha que durar, porque ela é liquidada antes do fim. É nesse sentido aí que o caráter será desenvolvido. Você foi criado para refletir a imagem de Deus. Jesus disse assim lá no verso, né? Criou o homem. A imagem de Deus o criou, não é assim? Então Deus ele nos colocou em condições hoje na Terra, né? Para que a gente aprenda por meio da palavra, porque, observa vocês, as trevas é a falta de conhecimento, não é isso? E a luz é conhecimento. Quanto mais você imergir na luz da palavra de Deus e da revelação que Deus fez para nós nesse tempo, mais você vai se aproximar daquele ideal de Deus. E quanto mais você virar as costas para isso, não vai ter mais meio termo no tempo do fim. As pessoas estarão, né, ou à semelhança de Deus, ou à semelhança do inimigo. A própria face celestial será refletida nos filhos de Deus no tempo do fim. E a própria face dos demônios será vista, refletida na face daqueles que não se arrependerem dos seus pecados nesse tempo que a gente vive. É um tempo realmente inigualável na história, irmãos. E nós somos os mais favorecidos. Ou seja, vamos agradecer a Deus e vamos desfrutar disso, né? E vamos vigiar. Essas as lições maiores dessa mensagem de hoje, né? Vamos desfrutar desse privilégio que Deus nos dá, de termos a palavra de Deus tão fácil na nossa mão, né? E vamos desfrutar disso e vamos vigiar nossos passos. Porque do outro lado também o caminho do mal está desenfreado. Nós já estamos vendo cidades do mundo se transformando em Sodoma. O que foi que aconteceu com Sodoma? Fogo e enxofre caiu sobre elas. Você acha que vai ser diferente nesse tempo? Não vai ser, porque Deus é o mesmo. Deus ele não vai tolerar a maldade por muito tempo. Você está entendendo, irmãos? Chegou um momento que Deus chegou e disse assim, vamos ali descer e vamos ver o que é que está acontecendo. E esse momento, ó, Deus já está vendo o que está acontecendo aqui. Ele vai passar, a palavra de Deus mostra que Deus, quando ele passa, ele começa, sabe por onde? Ele começa pela igreja.
e ele vê o que é que está atrapalhado na igreja, ele já começa a mandar fogo e enxofre. Aí depois que ele passa pela igreja, é que ele vai para o mundo. Por isso que eu e você devemos vigiar. Porque nós fomos grandemente favorecidos. Nós somos grandemente abençoados. Nós temos acesso e temos facilidades em nossas mãos para desenvolver coisas boas. Então vamos desenvolver as coisas boas. Amém? É com esse pensamento que eu convido a todos para nós orarmos. Agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por nós vivermos em uma época tão favorável para a Tua Palavra, como nós temos acesso hoje a coisas tão maravilhosas que pessoas alguma na história jamais sonhou com essas coisas que a gente tem em nossas mãos, de forma tão fácil, e que nós somos grandemente responsáveis, ó Deus, diante de Ti por causa disso, porque somos favorecidos. Nós devemos ser fiéis. O Senhor nos ajuda a estar vigiando nossos olhos, nossas ações, cada passo que a gente dá. Nos ajuda a aproveitar essas coisas, ó Deus, para desenvolver o que há de bom. Conhecimento de Deus, desenvolver o estudo da Bíblia mais profundamente, desenvolver a leitura do Espírito de Profecia, que é algo realmente que vai fazer uma mudança positiva em nossa vida. E nos ajuda, Deus, a estar tomando posição ao Teu lado, porque somente ao Teu lado é que nós poderemos ser bem-sucedidos nesse tempo que vivemos. Que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, trazendo essa advertência, tanto aos que estão aqui na igreja, como os que assistem pela internet, para que nós venhamos, ó Deus, ser cada vez mais comprometidos, ó Deus, com o crescimento do Teu reino na terra, como a oração que o Senhor fez nos diz: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.